Capítulo 2831. Bestas marinhas, parte 1. Acorde, seu idiota. Nós pousamos. Ragu gritou. Finalmente. Uma luz vermelha iluminou os olhos de um crânio enquanto ele começou a flutuar e os vários ossos se juntaram na forma esquelética de Inxalot, o rei dos lixes. Já chegamos. Não. Ela e o gato disseram em uníssono, revirando os olhos. Graças aos deuses, eu trouxe uma caixa selada comigo. Se eu tivesse que ouvir essa pergunta mais uma vez, eu mesma teria matado você, missão ou não. Concordo. Inxalot assentiu. Em matar você? Lid ficou pasmo. Não, na parte da caixa. Inxalot respondeu. Um lugar agradável e escuro onde nenhum idiota pode me perturbar é o ideal para conduzir meus cálculos teóricos. Além disso, não é como se ela pudesse realmente me matar. Ela não tem ideia de onde está meu filactério. Sim. Não faço ideia. Ragu estalou a língua, apontando para o sino pendurado na coleira do gato. Se os sinos fossem feitos de cristais de mana brancos, do tamanho de uma maçã, e envoltos em davros cobertos por tantas runas que o brilho do metal sob o luar mal seria perceptível. Não fique desapontada, querida. Você é uma mulher inteligente e incrível, mas eu sou um gênio. Eu encontrei uma maneira de usar parte do Darwin que é naturalmente misturado com o Davros como um isolante mágico. Isso não só me permite cortar os custos do processo de purificação perfeito, já que até mesmo um mal feito funciona, mas também protege meu filactério de sentidos místicos e danos mágicos. Sério? Ragu levantou uma sobrancelha em descrença. Ela usou magia de tarefa para atacar a parte do filactério deixada exposta pelo metal do sino, apenas para uma gosma preta interceptar o feitiço e neutralizá-lo sem causar nenhum dano ao metal ou seus encantamentos. Parece incrível. Qual é o segredo? Ela disse com entusiasmo genuíno e um toque de flerte na voz. Ah, isso é fácil. Descobri por acaso enquanto procurava uma maneira de melhorar minha técnica para fazer metais mágicos capazes de mudar de forma como um passo preparatório para o Forjaria Pro. Nero pulou em seu crânio, arranhando-o como um gato raivoso com esteroides. Um único golpe foi suficiente para separar a cabeça do pescoço e cortar o fluxo de ar do que restava dos pulmões de Inxalot para suas cordas vocais. Por que você fez isso? O Lich Rei disse indignado com a magia do ar. Então, Nero estalou um dos dedos do pé contra o sino, produzindo um som prateado e fazendo Inxalot suspirar de espanto quando percebeu que todos estavam olhando para ele. Certo. Quero dizer, miau. Miau. Ligações mentais, seu idiota. Nero disse em fúria justificada. Primeiro, você insultou minha mãe e então se ofereceu para gerar minha prole então, respectivamente, peço desculpas e respeitosamente retiro a oferta. Sinto muito, Nero. Eu simplesmente não sou assim e foi cruel da minha parte brincar com seus sentimentos. Inxalot respondeu. Pelo amor dos deuses, nós dois somos machos. Você não pode, deixa pra lá. Só quando eu miar, você fica quieto. Certo? Ok, mas você está se preocupando demais. Acho que cometi um erro inofensivo. Você pensa ou sabe? Nero respondeu com um sorriso irônico. A diferença estava em se você se lembra do que estava falando ou não. Desculpe pela interrupção. Sobre o que estávamos falando? Inxalot perguntou. Sobre a etapa preparatória para criar metais mágicos capazes de mudar de forma. Lid respondeu. Como você sabe disso? É um dos meus mais preciosos. Nero miou e o Lich parou de falar. Poucos minutos e muitos meados depois, ficou claro que a oportunidade foi perdida. Quanto tempo demora para uma recarga completa? Ragu perguntou a Orion. Algumas horas. Depois disso, retomaremos nossa jornada e, se tudo correr bem, faremos apenas mais uma parada antes de chegar a Gera na manhã de depois de amanhã. Por que mais uma parada? Freya perguntou. Chegamos na metade do caminho com metade da energia. Quando chegarmos à costa, ainda teremos muita energia de sobra. Você estaria certo, se esta fosse uma missão conjunta entre Gera e Garlen. Ragu respondeu.
Não temos ideia do que nos espera do outro lado. Talvez a franja de uma horda de monstros. Talvez uma cidade perdida. Talvez uma força de ataque de despertos desonestos. Talvez todos os itens acima. Eu não ficaria surpreso se nossos primos do Conselho de Giera tentassem compartilhar seu fardo conosco. Dessa forma, eles fazem de seus problemas nossos problemas desde o primeiro dia. Nosso avanço diminui e a pressão sobre suas cidades diminui. 2 coelhos com uma cajadada só. Não, precisamos estar no auge de nossa força para enfrentar qualquer evento infeliz que possa atrapalhar nosso caminho. E quanto à primeira leva de ajudantes que enviamos para Giera pelo portal? Eles poderiam explorar o território para nós. Lit disse. Impossível. Inxalot balançou a cabeça. Os mortos-vivos são impotentes durante o dia. Os monstros de Zelex não conseguem escapar de seus geysers de mana, e os elfos estão muito preocupados com suas próprias vidas para se importarem com as nossas. Estamos por nossa conta. Mais uma coisa. Tiriz apareceu do nada, conjurando um mapa holográfico com maestria da luz. Até este ponto, estamos no território de Milon, o Kraken. Ele é um guardião neutro em questões de Giera e não lhe dará problemas. Ela circulou uma vasta área do oceano entre Garland e Giera com o dedo. Depois disso, você poderá enfrentar resistência local antes de chegar ao continente. Você tem certeza? Lit perguntou. Quero dizer, Zagra não se opôs à nossa vinda e Fenagar até se desculpou comigo. Por que eles deveriam intervir? Eles não. Tiriz suspirou. Guardiões não se importam com coisas pequenas. Estou pensando mais em giranos furiosos, determinados a afundar o localizador de caminhos e então saqueá-lo para obter recursos. Afinal, é uma maravilha de magia carregada de materiais inestimáveis. As mesmas ferramentas que você vai usar para construir suas bases, o povo de Giera pode empregá-las para apressar a reconstrução de suas cidades. O localizador de caminhos retornou ao oceano 4 horas depois. A viagem foi tranquila pelo resto da noite e da manhã. Muitos despertos como Fria e Camila usaram esse tempo para praticar acumulação até que o tédio levou a melhor. Kelly continuou cutucando as runas de camuflagem do núcleo de poder do trem, sem sucesso, enquanto Dusk usava ligações mentais para ensinar a Soros tudo o que ele sabia sobre defesas telepáticas e dar a ela a oportunidade de praticá-las com Lit. Ele lhe dava uma ordem simples, como servir-lhe um copo de água, e ela tinha que colocar os ensinamentos de Dusk em prática para negá-la. O problema era que ela falhava na maioria das vezes e quando não falhava, não era graças à sua força de vontade. Sinto muito, é que dar ordens assim e forçar você a fazer algo que não quer está me assustando. Lit disse depois que uma de suas ordens falhou novamente, simplesmente porque ele a expressou como um pedido. Você e eu. Solos estremeceu. Não sei o que fazer. Por um lado, quero estar pronta para encarar outra situação Rael. Capítulo 2832 Bestas Marinhas, Parte 2. Por outro lado, quando você manda em mim, mesmo sendo eu quem está pedindo para você fazer isso, eu me sinto suja é pior para mim Lit respondeu. Parece que estou manchando nosso vínculo. Sempre treinamos juntos, mas nunca nos machucamos de propósito. E controlar sua mente ainda é violência. Não há outra maneira de fazer isso. Solos perguntou depois de um longo abraço e uma fusão mental parcial. Isso a tranquilizou de que seu vínculo de confiança com Lit era tão forte quanto sempre que ele não havia como algo menos que ele. Era algo que ambos precisavam. Resistir a ordens de uma fonte externa deve ser mais fácil, mas acho que podemos tentar. Colocar um contra o outro não está funcionando de qualquer maneira. Dusk suspirou. Veren vacila sempre que lhe dá uma ordem, tornando-a menos eficaz, e mesmo quando ele consegue, você se sente emocionalmente ferido demais para reunir forças para se opor a ele. Nos outros vagões, o tédio estava se mostrando um inimigo temível. Os soldados costumavam dormir ou fazer a manutenção de seus equipamentos durante o tempo de inatividade, mas eles já tinham dormido no dia anterior e seus equipamentos eram armazenados na carga com o restante das ferramentas mágicas para evitar sabotagem.
Depois de jogar cartas, apostar um pouco e trocar histórias, os membros das diferentes unidades começaram a ficar inquietos. O localizador de caminhos era espaçoso, mas não o suficiente para permitir que várias pessoas passeassem. Droga, acho que subestimamos o problema. Até Orion se sentiu mal-humorado depois de ficar sentado por tanto tempo. Não podemos beber álcool ou nos movimentar. Isso não é um problema se um trem for usado para transporte público, já que a viagem não dura muito. Mas se algum dia quisermos usá-los em viagens mais longas, será necessário criar algum tipo de entretenimento. Grande momento. Fria estava tão entediada que implorou para Camila deixá-la trocar as fraldas de Elisia e Valeron. Cheirava mal, no geral, era uma experiência desagradável, mas pelo menos tinha o charme da novidade. Talvez seja porque eu me acostumei a fazer isso, mas ver o mágico poderoso lutando com fraldas de pano é divertido para mim. Camila riu. Pelo menos um de nós está se divertindo. Fria resmungou. Tem certeza de que não quer tentar, mana? Todos nós sabemos que você será a próxima. Depois da mamãe, é claro. Eu o quê? Kila corou intensamente, sua construção de luz dura quebrando como vidro contra a de Lilith. Ela havia aperfeiçoado a maestria da luz sozinha, mas sem um professor, Kila ainda estava lutando para encontrar o equilíbrio perfeito entre dureza e flexibilidade. Ela pediu a Lilith Solos para lutar com ela e eles aceitaram. O pacto com Nalrond os impedia de ensinar qualquer coisa a Aquila, mas ao realizar o equivalente à queda de braço na maestria da luz, ela ainda podia testar suas construções e examinar as criações de dois mestres da luz diferentes. Mesmo que não dissessem uma palavra, Kila ainda conseguia aprender por observação e imitação. Sua irmã está certa, querida. Orion zombou dela. Não foi você quem implorou amor por um bebê durante a Guerra dos Grifões? Agora que vocês dois estão casados, não há mais nada que impeça seu sonho de se tornar realidade. Ele te contou sobre isso. Kila corou ainda mais, suas orelhas ficando com um tom de roxo. Sim, e em grande detalhe. Lita sentiu, fazendo seu desejo por uma morte rápida. Ele lista essa discussão como uma de suas melhores horas e prova de seu charme. Ela passou de desejar a própria morte a ficar viúva. Eu vou matá-lo. Por quê? Eu sei que ser rejeitado nunca é agradável, mas ele agiu como um verdadeiro cavalheiro. Fria riu da indignação de Kila. Ria o quanto quiser. No momento em que estivermos longe das crianças, vou lhe dar um pedaço do meu mim. O localizador de caminhos sacudiu de repente, um estrondo baixo se espalhando pelo chão com força crescente até que ficou difícil continuar de pé. As luzes acima das saídas piscaram em vermelho e o som de um sino alertou a todos que o trem estava sob ataque. O que está acontecendo? Lid perguntou enquanto os projetores externos exibiam ondas de metros de altura batendo contra as laterais do localizador de caminhos. O que temíamos? Orion respondeu. Ainda temos um caminho a percorrer para chegar a Giera, mas de acordo com os sensores, o fundo do mar não é muito profundo nesta área. Cerca de 100 metros. É o local perfeito para uma emboscada. Lid chegou. Porque o reino não enviou batedores antes de organizar a rota do localizador de caminhos. Fizemos, mas do céu. Orion respondeu. Já tínhamos que planejar as coisas para que as ilhas pousassem por perto, não podíamos parar de vez em quando para medir a profundidade do oceano. Os preparativos teriam levado anos de outra forma. Lid concordou com a cabeça e começou a chegar à má sorte deles. O fundo do mar relativamente raso significava que se quem os estivesse atacando afundasse o localizador de caminhos, os destroços seriam fáceis de encontrar e saquear. Ele estava prestes a usar o piscar espiritual quando percebeu que não tinha ideia das coordenadas dimensionais do lado de fora e, mesmo que tivesse, na velocidade em que o localizador de caminhos se movia, ele o teria visto desaparecer no horizonte. Por aqui. Orion respondeu à pergunta silenciosa de Lilith apertando um dos pequenos botões perto da entrada. A parede de metal se reorganizou em uma escada que levava a uma abertura no teto. Aqui, coloque isso. Orion entregou a ele um par de botas. Elas são magnetizadas.
Elas vão ajudar você a manter o equilíbrio e não cair do trem. Obrigado, mas com meu peso, eles não são realmente necessários. Além disso, no momento em que eu me transformar em Tiamat, eu os destruirei. Mas eu poderia usá-las. Camila disse e Orion entregou as botas a ela enquanto os golpes faziam a carroça inclinar. Você fica aqui com as crianças. É o lugar mais seguro em Mogar. Lid saiu e a pressão do ar o forçou a diminuir os efeitos da fusão gravitacional para não ser jogado do telhado. Droga, ou somos muito azarados, ou alguém nos armou uma cilada. Orion cerrou os dentes, olhando para o tamanho das criaturas que ladeavam o localizador de caminhos e batiam seus corpos contra ele. Alguns deles ainda tentaram lançar feitiços, mas os conjuntos de selamento elemental que envolviam o trem os neutralizaram antes que pudessem causar um único arranhão. Não há outra explicação para tantas bestas imperiadoras nos atacando. Na verdade, essas são bestas mágicas. Lid respondeu enquanto olhava ao redor com seus 7 olhos para avaliar a situação. Bestas mágicas. Orion teve dificuldade em acreditar nessas palavras. Já estive no fundo do mar no passado e garanto que essas não são bestas imperiadoras. Predadores marinhos podem facilmente atingir um tamanho significativo devido a algo grande e longo o suficiente para envergonhar o localizador de caminhos. Saltou da água e interrompeu Lid. Sua sombra eclipsou o sol e, enquanto ele caía, não era difícil imaginar o quão grande a besta imperador marinho deveria ser. Os magos da associação reagiram prontamente, fazendo com que os carros individuais se separassem uns dos outros e se espalhassem. Continua no próximo vídeo.